o senhor vem, propõe que a gente gerencie. Então, me diga uma coisa, o que o senhor entende por gerenciamento? Bacana, ele foi humilde. O planejamento de estratégia é como se fosse uma seta, assim, hoje aqui e futuro lá, né? Se você errou muito, vamos supor, Deus veio aqui e te falou assim, não, não é aqui não, o futuro não é aqui não, é aqui, ó. Mas na hora que você mexe assim, aqui mexe muito pouco. O senhor tem sido um ótimo conselheiro aí nos melhores caminhos e formas de gestão. Qual a diferença de fazer a gestão de uma empresa e a gestão de um país? Nenhuma. Puxa, então ficou mais fácil. Porque o que é gerenciar? Né? Gerenciar é atingir metas ou resolver problemas, o que é a mesma coisa, né? Então, se você não tem meta, você pode estar fazendo tudo nesse mundo, menos gerenciar. Você pode estar reagindo aos acontecimentos, correndo para lá e para cá, mas você não está gerenciando. Gerenciar é ter uma meta e fazer planos de ação e tomar todas as medidas necessárias para atingir essa meta. Isso é que é gerenciar, né? E o nosso país, toda a área pública do nosso país, ainda sente muito a falta disso, né? Se você, eu não tenho essa medida, mas eu acredito firmemente que se você perguntar hoje a cada funcionário público no país, a cada ministro, a cada governador, a cada prefeito, qual é a sua meta, entendeu? Quais são suas metas? Secretários de saúde, qual é a sua meta? Eu creio que nós vamos ter aí pelo menos 90% que não tem meta. E se não tem meta, não tem gerenciamento. Simplesmente isso. Então, veja só, a área educacional no Brasil, né, foram criados os indicadores. Então, você tem IDEB, você tem o Enem e você tem o indicador internacional, o PISA. Muito bem. Depois que esses indicadores foram criados, né, a educação mudou. Porque agora todo prefeito sabe como é que está a situação no município dele, cada diretora de escola sabe como é que está a educação em sua escola comparada com as outras. Cada governador sabe como é que está a educação em seu estado. E começam a ser cobrados por isso, né? Então, aí sim você passa a ter gerenciamento. Então, o Ministério da Educação coloca metas sobre o IDEB, coloca metas sobre o Enem, né? Então, isso muda tudo. A gente pode até não estar satisfeito. Os indicadores podem até melhorar, né? Isso, podemos melhorar os indicadores e nós podemos até não estar muito satisfeitos com a velocidade com que as melhorias são feitas, né? Tudo isso é compreensível, mas elas estão sendo conduzidas, né? Ninguém duvida de que a educação no Brasil está melhorando, de pouco a pouco, mas ela está melhorando. Poderia ser mais rápido? Poderia, mas está melhorando. Agora, nós não temos possibilidade de falar o mesmo sobre saúde e segurança. Segurança talvez um pouquinho num estado ou no outro, mas a gente não tem essa segurança, né? Não sinto essa firmeza, então não tem gerenciamento. É só isso, né? É só isso, mais nada. Agora, o senhor está dizendo que as metas, elas, na verdade, elas são o balizamento de uma administração pública e é isso que faz a gente chegar aos objetivos finais, é isso? Sem dúvida. Não, e tem mais. Por exemplo, você estabelece meta sobre indicadores. Eu posso te garantir que pelo menos 70% da área pública brasileira não tem nem indicador. São indicadores, né? Gráficos com indicadores que você vê se a coisa está indo bem ou mal, entendeu? Então, por exemplo, na hora que você fala assim, eu vou ter uma meta de inflação. Opa, então aí tem gestão. Tá certo? Então, você tem uma gestão financeira na hora que você começa, na hora que você coloca uma meta de inflação, né? Então, isso é que é gerenciar, né? Mas nós sentimos muita falta de tudo isso. Por exemplo, a área de saúde, né? Eu imaginei que ela seria uma prioridade do governo. Então, a nossa organização, nós fizemos um pequeno investimento aí e para delinear o que seria um sistema de saúde brasileiro, né? E aí você desenha o sistema de saúde e você vê
as partes dos sistemas que interagem com a população. Ou seja, ali estão as funções do sistema de saúde. Então, sobre essas funções é que você tem que estabelecer os indicadores. Então, por exemplo, sistema de saúde você tem uma ala, que é a ala preventiva, todos os programas de saneamento, vacina e tudo. Então, essa é a ala preventiva, e você tem uma ala corretiva, que é a ala dos postos de saúde, hospitais, etc. Tudo isso servindo à população. Nós temos indicadores de saneamento básico, né? Então, indicadores de doenças, indicadores dessas coisas todas, na área de saneamento, não sei. Na área do corretivo, nós temos indicadores para os nossos hospitais, postos de saúde, né? Então, isso é o primeiro passo, é saber onde é que está o foco. Uhum. O foco está na população, é óbvio. Eu criei um sistema para servir a população. Com a experiência de alguém que já passou pelo setor público, eu concordo plenamente com o ponto, né, de que a gente precisa de muito mais indicadores para que eles, né, pauteiem a gestão e permitam que a gente desenhe as metas. Mas me parece que o problema não é nem a falta de dados, né? Porque a gente tem uma riqueza de dados absurda no setor público, que não é explorada, e existe certo protecionismo, a impressão que eu tenho, em vista desses dados, porque as pessoas têm muito medo, as pessoas que hoje estão dentro do governo, né, e têm gestão sobre esses dados. Quer dizer, que têm acesso a esses dados. Me parece que têm acesso a esses dados, e eu tive esse desafio quando estive no setor público. Elas cercam esses dados com um certo receio de como se ele tivesse alguma coisa que não pudesse ser exposta. Quer dizer, você tem os dados, mas você não pode revelar. Exato, porque é como se ele tivesse alguma coisa que não pudesse ser exposta, ou seja... A gente tem agora, né, a lei de acesso à informação, eu não sei se isso vem sendo de fato implementado pelo governo como deveria. Mas né? mesmo que você abra os dados dentro do governo, se você fizesse uma gestão baseada em metas e indicadores que usam esses dados como norte, a sua gestão seria mais eficiente. Eu vou te dar um exemplo bem prático. O serviço 156, que é muito conhecido, que você liga para a prefeitura para solicitar uma tapa-buraco, uma poda de árvore, o que quer que seja. Em Belo Horizonte, a prefeitura gasta por ano mais ou menos 10 milhões de reais só com poda de árvore. Tá? E aí a gente teve, em um determinado momento, uma crise em que a prestação desse serviço era ineficiente, porque a prefeitura cedia o dado para o prestador de serviço, e o prestador de serviço ele fazia uma poda sem qualquer planejamento estratégico de como que aquele serviço ia ser feito. Serviço básico de prestação de serviço para o cidadão. E aí, quando eu fui pegar a base de dados para ver, a base de dados é muito rica, porque o cidadão liga para a prefeitura, ele pede a demanda daquele serviço e você sabe exatamente o endereço onde ele pediu, o prazo, quem é o gerente responsável, e toda aquela informação está ali dentro. O senhor mas sente não é isso? utilizado. Então, enfim. O professor quer dizer que, como ele está dizendo aqui, as informações, os dados existem, mas não existe um fluxo com essas informações? Pois é. Você vê o seguinte, as áreas do Estado brasileiro que são bem organizadas, né? Dispõem de recursos, podem criar as coisas. Você pega a Receita Federal, por exemplo. Eu tenho até orgulho na hora que eu faço o meu imposto de renda, né? Porque nós somos muito avançados, né? Quer dizer, talvez tenhamos sido um dos primeiros países a fazer declaração de imposto de renda totalmente digital, não é? Então, dá para fazer um negócio bem feito? Dá para fazer bem feito, né? Agora, essa questão de dados e informações, eu acho isso assim... É só entender o seguinte, o governo, como o nosso corpo, tem vários sistemas, né, para servir a população. Esses sistemas são montados para servir a população, para mais nada. É para servir a população. Se não estiver servindo, pode acabar com o sistema todo e despedir todo mundo, porque não serve para nada. Ele só serve se for para servir a população. Então, você tem um sistema de segurança para servir a população. Você tem um sistema de saúde para servir a população, um sistema educacional para servir a população. Então, se você desenhar esse sistema, desenhar que eu digo é o seguinte, fazer os fluxogramas, colocar os posicionamentos das caixinhas todas, né? E aí você vai ver quais são as partes desse sistema que interagem com o público. Ali você cria os primeiros indicadores, entendeu? Esses indicadores aqui têm que ser públicos. Quer dizer, o balcão, né? Eles são riquíssimos. Porque é ali que o povo tem que saber se ele está bem servido ou não. É ali, na ponta. Esse tem que ser aberto. É um termômetro, né? Total. Eu costumo até fazer uma diferenciação, acho que o senhor vai concordar, entre um dado e um indicador, né? Eu acho que são coisas bem diversas que às vezes as pessoas confundem, né? Porque um dado é uma coisa crua, certo? Um dado é um número
E como é que a gente converte esse número numa medida de eficiência? É exatamente o processo que a gente transforma o dado num indicador, né? Eu acho que o indicador, ele de certa maneira tem que capturar alguma medida de qualidade, né? E acho que esse trabalho de criar o indicador é um trabalho muito importante, né? Como é que o senhor acha que isso deve ser feito? Um indicador deve ser sempre uma medida de qualidade. Você sabe o que significa a palavra qualidade? Eu vou te responder. Significa satisfação das pessoas. Então, o indicador, ele está sempre junto às pessoas a qual o sistema está servindo. Por isso é que são indicadores de qualidade, são indicadores de satisfação. Será que a nossa população está satisfeita com o serviço de saúde? Será que a nossa população está satisfeita com o serviço de segurança? Será que a nossa população está satisfeita com o serviço de educação? Então, se não está, é porque não tem qualidade, entendeu? Ali é que tem que ter os indicadores. Por isso que o Enem é um indicador certo? É. O IDEB é um indicador certo? É, porque mede o que está acontecendo com quem está recebendo o produto do sistema. Né? Quando você começa a mexer com o pessoal da educação, a gente sente que, eu diria assim, 70%, 80% do que está sendo feito hoje na área de educação é em função de IDEB e Enem. Em função de IDEB e Enem, entendeu? Então, e existe uma crítica muito forte, por exemplo, no caso do Enem, né? A gente tem diversas pessoas, diversos institutos criticando uma certa, vamos dizer, uma corrupção do indicador em si, né? Que as pessoas acham que a prova do Enem, ele, por exemplo, é uma doutrinação muito forte ou não mede exatamente as capacidades que deveria medir. Como é que a gente trabalha com essa questão do indicador em si ser corrompido por motivo político? Não é né? bacana que haja essa discussão? Exatamente. Eu acho bacana. Essa discussão só existe porque tem o Enem, indicador, certo? exatamente. Agora, por que essa discussão não existe na área de saúde? É porque não tem nenhum. Por que essa discussão não tem na área de segurança? É porque não tem nenhum. Você não tem nenhum dado para criticar, nenhum indicador para criticar. E aí é o ponto que o Gustavo até ressaltou, que eu estava dizendo, dado a gente tem, a gente não tem um indicador. sim. Agora, qual que é o inimigo da boa gestão? Eu vou te contar uma coisa aqui. Eu sou fã de um cara chamado René Descartes. Aliás, eu tenho vários amigos que são falecidos, né? O René Descartes é um. Ele faleceu em 1600 e pouco lá. Mas o René Descartes foi um cara extraordinário. Ele criou o método, né? E o método que ele usou, o método que ele usou foi para fazer a revolução na filosofia, né? Ele falava na época que a filosofia da época era uma coletânea de opiniões. E filosofia tem que ser só a verdade, né? Então, começando por aí, foi criado o método, né, que nós seguimos. Né? O método é o caminho para você chegar à meta. A palavra método vem do grego meta mais odós. Né? Meta é o ponto a ser atingido e odós é o caminho. Então, o método é a essência do gerenciamento. Então, quem criou gerenciamento no mundo foi um cara chamado René Descartes, certo? Ao criar o método. E com isso ele revolucionou toda a filosofia. Então, é um negócio lindo, maravilhoso, né? Agora, naquela época, o René Descartes já falava o seguinte, que o bom senso, que a turma que reagia ao método era a turma que tinha o bom senso, né? E que não queria usar o método, porque o método dá trabalho, você tem que buscar qualquer verdade, tomar ação em cima da verdade e tal, né? Então, naquela época ele falava assim, o bom senso deve ser o bem mais bem distribuído do mundo, porque ninguém quer ter mais bom senso do que já tem. Ou seja, todo mundo acha que já é o máximo. Está bem servido, né? Então, a pessoa chega num cargo de ministro, de presidente da República, então não sabe nem o que é meta. Não é? Não tem nem ideia do que é meta. Então, esse é que é o problema. Né? E acha que gerenciar é só sentar na mesa e dar ordem, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tem até um fato interessante. Uma vez nós fomos convocados para fazer um trabalho no Ministério, o nome do Ministério, acho que é o Ministério, que lida com Bolsa Família, essas coisas, né? Desenvolvimento Social? Acho que é Desenvolvimento Social, né? Na época era o Patrus Ananias, que eu fiquei conhecendo, é uma pessoa extraordinária, fiquei amigo dele. Tá? O Patrus estava com a equipe dele na mesa e ele virou para mim e falou assim, professor, primeira coisa, antes de mais nada, nós aqui já gerenciamos o Ministério. O senhor propõe que a gente gerencie. Então, me diga uma coisa, o que o senhor entende por gerenciamento? Bacana. Ele foi humilde de perguntar, tá certo? Aí nós explicamos, acabamos fazendo um grande trabalho no Ministério, ele ficou muito satisfeito, ele ficou tão satisfeito
que nós o convidamos para ele apresentar num de nossos eventos anuais o Que trabalho isso? dele. Ele foi lá e apresentou, entendeu? Então, esse é que é o grande problema, é o bom senso. As pessoas acham que para gerenciar, basta o bom senso. Para ser presidente da República, basta o bom senso. Para ser ministro, basta o bom senso, entendeu? Não é bem assim. Mas não é mesmo. Então, por isso é que o Estado é importante, né? Porque se você tem um Estado e você treina as pessoas do Estado a trabalhar com metas, a trabalhar com método, então quem vem, de fato, não precisa saber não. Basta que ele lidere o movimento de se atingir metas. Basta que ele coloque as metas na direção que a política que ele defende seja melhor, entendeu? Aí a turma vai para aquela direção. Então, esse é que é o ponto. Ele não precisa entender nada, basta que ele coloque na direção certa. Professor, o senhor falou do Estado. Na sua visão, qual a diferença entre Estado e governo? Eu ia até dizer isso, que nós estamos entrando num capítulo interessante aqui sobre a organização do Estado e o que a influência do governo nesse aspecto. O Estado são os funcionários públicos definitivos e que permanecem no governo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Você tem Polícia Federal, é uma organização de Estado. Polícia Federal não deve ser influenciada pelo governo. Certo? Receita Federal é uma organização de Estado, entendeu? Ministério Público é uma organização de Estado. Então, por exemplo, nós deveríamos ter o Ministério da Saúde, todo o corpo do Ministério da Saúde, sendo uma organização de Estado, né? Com suas carreiras estabelecidas e tudo mais, progresso, regulamentos, leis. Então, por exemplo, eu defendo que os nossos ministérios, o secretário executivo do ministério seja um cargo de carreira de Estado e o ministro seja um cargo de governo. Né? O governo, na verdade, devia ser pequenininho. O governo devia ser o presidente, o ministro da Casa Civil, o secretário, pouquinhas pessoas só. O grosso devia ser Estado. E qual que é o papel de cada um desses governantes eleitos e do Estado que já está lá? Boa pergunta. O papel é o seguinte, o Estado cumpre a operacionalizar, cumpre executar, né? Agora, ao governo cumpre dar a direção. Né? Política é direção, não é operação. Então, por exemplo, o Estado está sendo direcionado, está sendo governado por políticos de direita. Então, eles têm certas prioridades, né? Então, eles vão falar assim, não, aqui a meta vai ser essa, nessa direção, aqui a meta vai ser essa, nessa direção, que essa é o que o nosso partido quer. Então, o Estado vai naquela direção, né? Agora, é eleito um governo de esquerda, como foi o caso nos Estados Unidos. Era o republicano, né? Aí foi eleito o Obama, passou para governo de esquerda nos Estados Unidos, né? Então, o que o Obama falou? Eu quero um programa de healthcare, né? Então, a direção é essa aqui na saúde. E levou para o Congresso, aprovou no Congresso e fez a coisa andar naquela direção. Então, política é direção, né? Agora, Estado é execução. Só isso, né? Cada um cumprindo com as suas funções. E quando o senhor fala isso, me remete isso de relações internacionais, então o Itamaraty, de certa forma, tem um pouco desse desenho, né? É uma instituição O um pouco à Itamaraty parte. é uma instituição de Estado, né? Obviamente que, ao colocar o ministro de Relações Exteriores, ele pode dar a direção, né, Para da aqueles que condução estão daquela... dentro de uma instituição estatal. Isso, Porque, por exemplo, para você conduzir política externa, nós temos a Escola Rio Branco lá, que ensina, precisa fazer uma carreira lá dentro. Não é uma coisa assim simples, cara, ir chegando e ocupando. Não dá para você aparelhar o Ministério de Relações Exteriores, entendeu? As pessoas têm que ter categoria para poder trabalhar ali. Por isso que é um ministério bacana, né? Porque sério, E respeitado. né? Respeitado. Nessa divisão do Estado e do governo, o governo, nesse caso, seriam as pessoas que dariam a direção política. Mesmo você tendo todas as pessoas no Estado em carreiras, sendo muito bem preparadas para operacionalizar tudo o que acontece, como que você consegue ter certeza que aquela operação vai ser efetivada se você não tem nenhuma maneira, por exemplo, sendo que, por exemplo, no Ministério da Saúde, vamos supor que ele fosse
completamente de carreira, e a pessoa chegasse até a secretaria, mas você ainda tem o ministro da Saúde posto lá por um governo. Essa pessoa ainda pode ser qualquer uma, que você não tem necessariamente... Pode ser uma pessoa despreparada, pode ser uma pessoa que foi posta lá por favorecimento político. E ela dando a direção do que aquele ministério vai fazer, como que você consegue ter a certeza que aquele ministério vai cumprir com a sua função se a pessoa que está liderando talvez não tenha a capacidade para fazer o tal? Olha, se você tiver... Vamos pegar um Ministério da Saúde. Se você tiver o Ministério da Saúde transformado numa organização de Estado forte, como é a Receita Federal, por exemplo, no qual seja proibido colocar qualquer elemento de fora por cima, qualquer indicação política é proibido. O cargo de secretário-geral do Ministério deveria ser de Estado e todo mundo para baixo, de Estado, sendo promovido por dentro, entendeu? Então, esse é o corpo nosso de Estado. Aí você põe um ministro que seja, vamos supor que seja um ministro totalmente incapaz. O Estado anda do mesmo jeito, o secretário-geral está lá, é um cara que subiu na carreira, conhece para burro tudo, entendeu? Sabe? Aconselha o ministro. Você pode colocar um ministro que seja desinteressado. Agora, tudo isso, professor, porque a gente estaria ancorado em metas, é isso? Tudo, porque aí, nesse caso, o pessoal do Estado, eles mesmos colocariam as metas, eles sabem quais são os problemas de saúde do país. Onde é que entra o Congresso nesse cenário? Ele vai existir, né? A gente vai jogar uma bomba lá no Congresso, não dá. Então, aí nós temos 3 poderes, né? Então, nós temos o poder executivo, que é o poder eleito direto pelo povo. Temos o poder legislativo, que é eleito pelo povo. E tem o poder judiciário, que são pessoas indicadas, mas de autoconhecimento, e que são aprovadas pelo Senado. Então, Os checks and balances, né? então aí tem também aí toda uma coisa, né? Então, todo mundo pensa que quem manda no Brasil é o presidente, não é bem assim, né? O Brasil é governado por esses 3 poderes. Nós estamos vendo hoje, por exemplo, o Poder Judiciário tomando decisões aí que são vitais na governança do país. Nesse momento é o poder mais importante. Poder, né? no no nosso futuro, diante do nosso futuro. Agora, o Poder Legislativo, como o próprio nome diz, cuida das leis do país, né? Leis que têm que ser obedecidas por todos, e essas leis são zeladas pelo Poder Judiciário, não é? Então, é tudo dentro desse equilíbrio. Agora, nós temos muitas coisas erradas e não nos cabe aqui criticar, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que é senador, foi eleito para ser senador, seja senador. Ele não precisa ficar pensando em ir para ser ministro, né? Usando aquilo como trampolim para alcançar outros e aí enfraquece nosso Senado, porque quem vai substituí-lo não foi eleito, é uma pessoa que nunca viu política na vida. Dizem que 30% do Senado é assim, são substitutos. Suplentes, né? Suplentes, né? Então, isso é que está errado, mas vamos supor, a organização como um todo é super certa. Agora, eles foram poder, eleitos também, o que nós né? estamos vendo uma chapa hoje... conjunta. Como? Em tese, os suplentes foram eleitos também, né? Uma chapa conjunta. Você elege o senador e, por tabela... Sim, mas aí tiveram outros candidatos que... A maioria deles escolheu a mãe, o outro escolheu o tio, o outro escolheu o financiador de campanha. Né? É uma eleição. E você é Agora- obrigado. Não é eleição, isso aí o cara me impôs, eu fui obrigado. Se eu votei numa chapa de um partido, eu fui obrigado a aceitar aquele cara por lei. Não está certo. A gente vive um loteamento de cargos. Não é? Na política, os cargos são todos, não por mérito, mas por loteamento, por o toma lá da cá. Então, a gente teria que mudar o sistema político para a gente viver dias melhores no Brasil? O toma lá da cá deu no que deu. Então. Né? Na hora que a Operação Lava Jato levantou a cortina, aí todo mundo viu o que é, como é que é. Mas não a é? gente corre o Mas não é risco isso de que nós ter uma queremos. repetição, se a gente não muda o nosso sistema político, onde a gente não- tem esse Estado forte, como o senhor está nos ensinando aqui. Maria Cristina, você agora tocou no ponto certo. E seria a crise a oportunidade para fazer a devida mudança? Não, Só para não complementar. sei, vamos ver. Certa feita, o senador Roberto Campos, que eu não me lembro se ele era senador ou deputado na época, ele falou o seguinte: olha, a reforma política é a mãe de todas as reformas. Tá? Nós podemos falar em várias reformas aqui, mas enquanto não fizer a política, nós não vamos resolver o nosso país. Ele se foi, uma inteligência fantástica, né? Houve agora um ensaio de se fazer uma reforma política que não deu em nada. Só fizeram umas perfumariazinhas, né? Mas não foram na essência.
na essência da representatividade, não foram na essência. Então, eu acho o seguinte, tem esse problema, tem problemas na área econômica, previdência social, de correção de salário mínimo, então um monte de problemas decorrentes da nossa Constituição de 88. Talvez a melhor coisa seria, e se fala muito agora, né, eleger uma Assembleia Constituinte. Esse é o ponto. Né? Como é que a gente confia uma reforma política a quem está lá hoje que tem Não que é tem parte condição. interessada? Né? Não tem condição. Eleger uma Assembleia só para fazer uma Constituição e pronto, né? Eu vou ter que discordar nesse ponto. Eu acho que é fundamental. A gente tem uma Constituição, certo? Que não nos permite fazer isso. Eu acho que existem maneiras que respeitando essa Constituição que já existe, a gente consegue implementar mudanças muito parecidas, se não exatamente como a gente está propondo aqui hoje. Eu não acho que existe essa necessidade da gente subverter completamente. Foi tentado agora. E teve algum avanço, certo? Mas esses avanços são... Para mim não teve avanço nenhum, marginais, zero. né? Foi tudo porque perfumaria, zero. se você não mexer na representatividade, você não resolveu nada, zero. O que foi feito, para mim, é zero. Mas se a gente fosse eleger uma Assembleia Nacional Constituinte, quem seria eleito não é também justamente as pessoas que estão no poder hoje? Até pondo um pouco de lenha na fogueira aí, dentro do que você está dizendo, é o seguinte, a gente sabe que os negócios são feitos pelas pessoas. E se a gente vai ter pessoas as mesmas ou parecidas, é isso que você está dizendo? No final, a gente não... Quem está no poder hoje chegou no poder porque foi eleito, certo? Se a gente fizer uma nova eleição, me parece paradoxal pensar que a gente vai ter pessoas diferentes ganhando essas novas eleições do que quem já está no poder hoje. Eu sou um pouquinho otimista, eu acho que a cada eleição melhora, entendeu? Eu sou um pouquinho otimista, né? Mas então a gente pode tentar a reforma política de novo no mandato seguinte. E ainda mais o seguinte, eu acho que depois desses acontecimentos todos, eu acho que a próxima eleição vai dar mais uma filtrada boa. Então, eu acho que, enfim, representatividade está ruim, reforma política, viu, Maria Cristina? Eu estou de acordo, tem que ser feita uma séria. Tem que fazer feita uma reforma política séria. Para valer, porque é o que vai assegurar tudo que a gente está dizendo aqui, não é? E, professor, e até que ponto o momento que a gente vive, né, de uma crise intensa, tanto política quanto econômica, até que ponto isso representa de fato uma oportunidade para fazer ou para propor as devidas mudanças que a gente está discutindo aqui, tanto na questão de planejamento estratégico, de definição de metas, de ter um Estado mais forte do que um governo, quanto na questão de você, de repente, mexer no cerne da questão, que é propor um sistema político que, de fato, permita com que pessoas que tenham capacidade, interesse, também tenham incentivo de participar da política. Porque hoje em dia, por mais que a gente tenha um sistema bem feito, eu sinto também que a gente não tem incentivo para que as pessoas que talvez poderiam provocar uma mudança grande e Os positiva jovens, vamos imaginar, escala, vocês aqui teriam interesse? Eu já tive, Você hoje já não teve? mais. E você, Gabriel? Ainda tenho. Ainda tem? Ainda tenho. Mas começaria por onde? Não, eu não tenho interesse em começar a minha carreira diretamente na política. Tenho interesse de tentar ver boas práticas do setor privado primeiro e fazer a minha vida dessa maneira. Entender as boas práticas, como é tudo gerido e o que eu posso transferir para o setor público, para ir começar uma carreira no setor público, levar essas boas práticas e tentar implementar elas de uma maneira que consiga fazer uma mudança um pouco maior. Então, aí eu fico perguntando, professor, como que a gente consegue atrair esses jovens talentos, que esses três aqui são exemplos de jovens talentos, eles irem para o setor público e trazerem contribuições relevantes para o país? Porque, pelo que eu entendi, você não falou ainda, Gustavo, mas você tem interesse de ir para o setor público? Eu, na verdade, concordo integralmente com o Gabriel. Faço minhas as palavras dele. Mas aí, então deixa eu propor um pouco do meu desafio, né? Eu me formei fora, passei por grandes instituições e fui trabalhar no setor público, enfrentei os desafios e isso me desmotivou. Então, Desmotivou? Me desmotivou. E aí eu vejo todo o cenário que está aqui e eu fico pensando, mas eu tenho uma vida pessoal, né, paralelo para cuidar, eu já sou pai, enfim, tem toda uma questão para zelar. E aí eu fico pensando, mas por que eu devo abrir mão, né, de me entregar ao Estado, sendo que eu não tenho incentivo para estar ali, e não só não tenho incentivo para estar ali, e aí eu falo de diversos tipos de incentivo, não estou falando meramente financeiramente, é apoio, é respeito, é uma instituição que respeite o que você, a decisão técnica também, que respeita. Não, né? também é um ponto, mas nem é só essa questão.
e que respeite a decisão técnica e o direcionamento de meta mais do que a decisão política. E aí você fica ali tateando, sem poder de decisão, sem conseguir fazer as coisas avançarem, se frustrando. E eu falo, mas por quê? Professor Falcone. Enfim. Agora aqui. Olha, eu acredito o seguinte, qualquer jovem hoje, se entrar na Polícia Federal, vai ficar muito motivado e satisfeito. Eu já fui lá, passei um dia lá, nós trabalhamos para eles um projeto lá, e eu fui lá por umas 2 ou 3 vezes. Projeto de gestão? Fizemos interessante. lá. Tá uma Nós boa ideia. arrumamos lá alguns processos da Polícia Federal, nós trabalhamos para o Ministério Público, para o STF, para o STJ, né? Fizemos alguns trabalhos lá. Mas, por exemplo, lá o dia que eu passei na Polícia Federal, eu vi o pessoal lá muito motivado, entendeu? Tem lá uma universidade interna, tem lá um altar lá onde eles têm os valores deles. Nossa, isso é um espetáculo. Eu achei a Polícia Federal um espetáculo, né? Eu, se fosse jovem, se entrasse na Polícia Federal, eu estaria muito motivado. Ainda mais com tudo que eu estou vendo que a Polícia Federal está se envolvendo e está ajudando o país, né? Aliás, eu fiquei até emocionado no dia que eu fui lá. Por quê? Sim, por ver essas coisas assim, e eu tive aquela percepção que eles iam ajudar muito a mudar o país, entendeu? Entendi. Isso Quanto foi tempo faz isso? Faz uns 5 anos. Olha. De fato, voltando. se concretizou. Nós trabalhamos para o Ministério Público também, eu acho que... Mas são instituições de Estado bem estabelecidas, né? É isso E como que eu é que tô é falando. esse exemplo quando É a isso gente que eu vai estou trabalhar no falando. governo? Então, se nós... Por isso que eu defendi nessas cartas, né? Se nós fortalecermos o nosso Estado é tão atraente para o jovem como qualquer outra coisa, né? Eu conheço empresas aí que matam a vida de um jovem, entendeu? Matam. Sim. Entendeu? Então, não é porque é empresa ou porque é Estado que vai ser diferente, entendeu? Aí você tem que pegar, se você for para o lado empresarial, você tem que saber escolher a empresa certa para você trabalhar, e se você for para o lado do Estado, você tem que saber qual que é o setor do Estado bom, né? O Estado brasileiro tem vários setores bons, né? Então, as Forças Armadas brasileiras são muito boas. A Marinha eu estive lá na Marinha há pouco tempo atrás, né? Um espetáculo, né? Então, eu acho o seguinte, Quer dizer, mas são exceções, né? Dentro, pois é, né? Então, do nosso mas conjunto você repara uma coisa, uma vez o presidente Fernando Henrique falou uma coisa que é a coisa mais certa que eu coloquei na carta. Toda organização de Estado que tem uma escola associada é uma boa organização de Estado. Gente, por que a gente não põe uma escola, então? Pega o Ministério da Saúde e põe uma escola associada ali, o Ministério da Educação põe uma escola associada. Vamos fortalecer o Estado. Quer dizer, essa que foi nesse momento atual parece que não interessa fortalecer esse Estado, né? Porque... Pois é, né? Mas nós temos que caminhar, a gente tem que escrever as cartas, a gente tem que falar, né? A gente tem que discutir esses temas, né? E para que as pessoas façam. Como nós temos vários setores do Estado que são fortes, é porque alguém, né, teve alguma ideia boa e tornou forte. E por conseguiu, exemplo, né, fazer a forte. Polícia Federal, verdade seja dita, mudou para muito melhor na primeira gestão do Lula, né? Com o Márcio Tomás Bastos. Eles dobraram o tamanho da Polícia Federal, melhoraram os salários, melhoraram o recrutamento, isso tudo me foi dito lá, né? Então, da mesma forma né? Então foi um grande avanço, quer dizer, o Lula pode colocar isso lá na... É a mesma Polícia Federal. no currículo dele, né, cara? A Polícia Federal boa que nós temos hoje foi no meu governo. Mas por muito tempo isso foi parte do discurso desse governo, né? De fortalecimento das instituições. Exatamente. Hoje, no momento atual, isso sumiu, mas enfim. Fala, Gabriel. Quando você olha para o Brasil, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, se eu não me engano, e está até na carta, a quantidade de cargos comissionados nos Estados Unidos é baixíssima. Enquanto no Brasil ela é extremamente alta em todos os ministérios, em toda a organização pública do país. E considerando que temos o Poder Legislativo criando as leis que talvez proibissem cargos comissionados ou alguma coisa do gênero, ou proibissem pessoas do Legislativo, né? Ou limitassem eles de irem para ministérios e alavancarem a carreira através de se elegerem. A minha dúvida nesse quesito fica, você tem um governo que para essas pessoas é tão propício para eles conseguirem alavancar a própria carreira ou entrar em qualquer lugar, ou ajudar pessoas que conhecem comissionando cargos para eles em lugares do poder público. Assim, eu não vejo o incentivo para essas pessoas
de criarem leis ou fortalecerem alguma coisa para ajudar o Estado a ser fortalecido e essas instituições serem fortalecidas através de carreiras ao invés de indicações. E aí fica a dúvida de como você acha que isso seria possível, a criação desse incentivo para essas pessoas eleitas começarem a fazer essa diferença. Olha, eu acho que um certo número de cargos comissionados, pequeno, vamos supor, o ministro assume o ministério, ele quer levar ali 2 ou 3 pessoas que ele conhece, que tem confiança para trabalhar. Eu acho isso muito normal, Sim. né? Você precisa, né? Precisa. Mas tem que segurar. ser um número limitado, não pode ser 20, 30, 40 mil, aí não dá, tá certo? Mas vamos supor, um certo número limitado, né? Por incrível que pareça, isso tem sido discutido lá na Câmara dos Deputados, entendeu? A limitação de número de cargo comissionado. Tem sido discutido isso. Já começar pelos gabinetes, né? Então, quer dizer... Deles mesmos, né? Mas tem sido discutido, né? Pelo menos assim, tem sido discutido. Eu acho que toda essa crise que nós passamos levou a ser discutido muitas coisas. Por exemplo, regulamentação da governança das estatais. Saiu, né? Já foi aprovado no Senado, agora vai para ser aprovado pela Câmara. É um espetáculo, né? Limita, a pessoa para ser do conselho de uma estatal tem que ter no mínimo 10 anos de experiência empresarial e tal, não pode ser do governo, não pode ser de partido político, tem um monte de limitações. Mas Agora, sem querer ser cético, professor, mas as manifestações de 2013 também levaram a um grande nível de discussões que depois efetivamente não viraram nada. Meu ponto sendo, hoje a gente de fato concorda que a crise gera muitas discussões, e isso é importante, as pessoas estão se educando mais politicamente, mas ainda tenho receio de que a gente vai virar a página de alguma forma, seja da forma que for, o impeachment, o novo governo vem aí, e aí o gigante adormece novamente, né? Eu queria só fazer uma ressalva com relação à questão dos cargos em comissão, né? Que é absolutamente verdade, concordo 100% com o senhor, que a gente tem muito cargo comissionado. Agora, é só importante, às vezes, a gente não olhar para esses números absolutamente, comparando o Brasil com os Estados Unidos, porque o que acontece? Aqui no Brasil, os cargos de provimento efetivo, eles só são providos por concurso público, né? Enquanto que isso não é verdade nos Estados Unidos. Então, às vezes, um dos motivos pelo qual lá a gente tem muito menos cargo comissionado é que a pessoa pode ser indicada para o cargo efetivo, né? Então, isso muda um pouco a figura. É verdade que a gente tem muito aqui, mas eu acho que se a gente fosse padronizar por essa diferença, né, o fato de lá poder ser indicado diretamente para o cargo efetivo, não daria mais essa centena de vezes que a gente tem hoje. Né? Mas é verdade. Mas independente do modelo de indicação, a pessoa que está no cargo efetivo, ela tem uma certa independência ao governo que está no... Ela tem, sim, claro. Mas eu acho que esse é Mas eu acho que um dos motivos pelo qual a gente tem muito cargo comissionado é que a forma de acesso aos cargos públicos de provimento efetivo é uma forma bastante onerosa, né? Concurso público é um negócio difícil e o governo às vezes não consegue indicar pessoas Isso ideologicamente faria parte afeitas. do que eles estão dizendo aqui, professor, do cardápio de mudanças para afinar um sistema eficiente de trabalho? Isso o quê? Isso que os meninos estão falando. Os meninos é bom. A questão do concurso público é uma discussão à parte, né? Se isso é realmente a melhor maneira de provimento de cargo, ou se deveria ser a única maneira, né? Como é hoje. Eu defendo. Eu acho que o nosso sistema, sob esse aspecto, é bom, né? Agora, o que nós temos que ter por exemplo, você pega o Ministério da Saúde, não tem carreira estruturada, né? Você pega qualquer governo estadual hoje, não tem departamento de RH. Tem departamento de pessoal que cuida de outras coisas, salário, não sei o quê, folha e tal. Mas você não tem, em nenhuma instância, um organismo que cuide de avaliação de desempenho, meritocracia, entendeu? Educação e treinamento. Você não tem. Certa feita, nós fomos fazer um trabalho de educação lá para o governo do Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, né? E aí, depois do primeiro mandato dele, a educação estava muito mal, ele foi atacado pela oposição, a educação ficou em penúltimo lugar lá, né? A educação do Rio de Janeiro ficou em penúltimo lugar no Brasil, e é o segundo estado mais rico, né? Aí ele foi muito atacado, então ele nos chamou, eu queria fazer uma revolução na educação. Falei, então tá bom. Então, nós organizamos o que nós chamamos de slide zero, que eram as pré-condições para ele fazer, de fato, uma revolução, né? Uma das coisas que nós falamos foi isso. A Secretaria de Educação tem 120 mil funcionários, né?
E não ia para ter mesmo, porque são muitas escolas, professoras e serventes e tal. Com 120 mil funcionários. Não existe um departamento de recursos humanos, governador. Ele sabia qual era a diferença? Não, explicamos, né? Não tem ninguém para cuidar de educação e treinamento, avaliação de desempenho e tal, meritocracia, educação. Né? Aí ele falou assim, não, eu concordo, vamos instalar. Instalamos. Então, hoje, a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro tem, entendeu? Mas ninguém mais tem. Quer dizer, nem o governo federal tem. Ninguém mais tem, né? Então, ninguém cuida do funcionário público. Faz isso, então, eu queria abrir mais um capítulo aqui na nossa conversa, que é o planejamento estratégico, que o senhor fala bastante sobre ele, que é diferente desse planejamento que a gente conhece. Eu gostaria que o senhor apontasse aí as diferenças, eu acho que é uma boa coisa para se falar agora, não é? Enfim, a gente prossegue aqui. Perfeitamente. Né? O que nós reclamamos é o seguinte, o Brasil não tem um planejamento estratégico do país como um todo para os próximos, o ideal seria 20, 30, 40, 50 anos, né? Olhar o Brasil para frente e levar em conta nesse planejamento uma certa taxa de crescimento escolhida, que a economia devia ser gerenciada em função disso, né? E em função desse crescimento planejado, levando em conta todas as modificações de clima que estão acontecendo já no mundo, levando em conta a modificação do perfil da nossa população, demográfico, e também uma provável redução da população jovem, né? E vai por aí fora. Levando tudo isso em conta, o que vai acontecer nos próximos anos, quais são as nossas necessidades, né? Que país que a gente quer ser quando crescer, não é? Isso, né? Para onde que nós devemos, quanto que nós vamos precisar de energia, que tipo de energia que nós vamos escolher, não é? Colocar esses temas na mesa para serem discutidos de fato e a gente pensar um pouco para o futuro, né? E tomar as decisões possíveis de serem tomadas para o futuro. Então, em tal ano eu vou precisar de tanto de energia, em tal ano eu vou precisar de tanto de tratamento de pessoas, vou precisar de mais disso, daquilo outro. Muito bem. Em função desse planejamento de longo prazo, alguém pode falar assim, mas quem é que vai prever o futuro e tal? Não, todo planejamento de longo prazo é imperfeito. Ele é imperfeito, todo mundo sabe disso, as empresas também sabem disso. Mas é preferível que você tenha pelo menos um rumo, né? O planejamento estratégico é como se fosse uma seta, assim, hoje aqui, futuro lá, né? Se você errou muito, vamos supor, Deus veio aqui e te falou assim, não é aqui não, o futuro não é aqui não, é aqui, ó. Mas na hora que você mexe assim, aqui mexe muito pouco, você entendeu? Agora, o que não pode é você governar como nós temos governado o nosso país, ao sabor dos acontecimentos. As coisas vão acontecendo, os nossos governantes vão reagindo. Nesse mundo de constantes transformações, é tudo tão rápido, como é que se afina isso que o senhor está dizendo? O senhor deu esse exemplo aqui. Então, o planejamento estratégico é feito assim, você junta as melhores cabeças do país com todas as informações e você propõe o primeiro planejamento estratégico. É óbvio que o segundo vai ser melhor do que o primeiro, o terceiro vai ser melhor do que o segundo e vai melhorando porque a sua base de dados vai melhorando, as pessoas vão ganhando mais experiência em fazer esse planejamento, né? Então, o planejamento estratégico não é uma coisa que você faz uma vez e é fixo, não. O planejamento estratégico ele tem que ser refeito todo ano. Por isso é que eu proponho que nós tenhamos uma organização de Estado com recursos próprios para contratar consultorias nacionais e estrangeiras. Funcionar como uma empresa, que foi como a gente começou a nossa conversa aqui. E mostrar quais são os caminhos futuros para o país, entendeu? Nós precisamos fazer conta. Fazer conta. Nós vamos precisar de tanto de energia. Vem cá, nós temos dinheiro para isso? Que tipo de energia que nós vamos querer? Como é que vai ser? Então, esses temas têm que ser discutidos envolvendo nossas universidades, o melhor que a gente tiver de cabeça no país. Nós não temos nada disso. Criou-se uma Secretaria de Assuntos Estratégicos, as pessoas ficam fazendo estudos específicos, não interessa, foi trabalho jogado fora. Nós precisamos de fazer um planejamento estratégico
global para o país, que mostre o caminho futuro para o país como um todo. Agora, a partir desse, então, você faz planejamento energético, planejamento de cada estado, planejamento das cidades, é tudo em função do grande, né? Mas, de uma maneira geral, falta muito planejamento no país. É por isso que não tem gerenciamento, porque as metas decorrem do planejamento estratégico. E como não tem planejamento estratégico, não tem meta. E não tendo meta, não tem gerenciamento. Quer dizer, a gente não sabe onde quer chegar. Não sabe onde quer chegar. Gente, para encerrar, passo rápido, né? Eu fico assim, zoando. Gabriel, para encerrar, por favor. Eu acho que a melhor parte dessa discussão foi apontar como a falta de planejamento no governo não deixa as pessoas certas serem colocadas nos lugares certos para a gente conseguir gerenciar o país e efetivamente conseguir fazer o Brasil crescer e ter toda essa estrutura a longo prazo que qualquer governo que seja eleito não consegue efetivamente arruinar essa estrutura. Porque e no momento a gente não tem isso. Eu acho que a nossa discussão de possivelmente de fortalecer o Estado, tanto em todos os ministérios, deixar só alguns poucos cargos para serem colocados pelo governo, mas sim o resto, fazer um concurso, fazer uma carreira, onde você vai lá por meritocracia, você vai lá pela sua vontade de trabalhar, pelo seu conhecimento daquela área. Ok. Aí sim eu acho que você consegue montar um país que você consegue ter um planejamento a longo prazo sustentável, não importa o governo que esteja no poder. Duval, rapidinho, por favor. Eu levo muito dessa discussão o dilema que a gente está vivendo no país de desconfiança do Estado e do governo ao mesmo tempo, né? O governo desconfia do Estado, o Estado desconfia do governo e a população desconfia dos dois. Né? Então, é muito como eu me sinto hoje, né? A gente fica, mas onde vai, como é que a gente vai sair dessa situação em que todo mundo desconfia de todo mundo, né? As instituições têm de ser virtuosas, né? Como já diziam, mas se eu puder fazer algum tipo de consideração nesse ponto, né? Um desconfiando do outro e o cidadão desconfiando de todos, e aonde a gente está caminhando. Gustavo, para encerrar. Eu concordo plenamente, eu também acho que o Estado e o governo têm muito a aprender, né, com a gestão das instituições privadas, das empresas. Eu só coloco novamente aquela ressalva que eu fiz aqui no meio, que eu acho que esse processo certamente exige uma mudança política, certo? Exige uma reforma política e a gente não pode fazer esse processo atropelando as leis e a Constituição do país. Eu acho que mesmo a mudança tem regras e o jogo democrático, né, tem que ser exercido dentro dessas regras. Mas eu acho que nesses limites, eu acho que a gente tem muito a aprender com as instituições privadas e acho que é fundamental a gente conseguir implementar isso o mais rápido possível. Professor Falcone, um pouco de otimismo, porque o nosso público também é muito jovem. Por favor. Eu estou otimista, é o que eu te falei, a cada eleição eu acho que o nosso país melhora, né? Quem tem 75 anos e já viveu aí esses últimos anos todos e vendo já viu muita coisa, né? Já vi muita coisa, né? Eu tenho certeza que o nosso país hoje é muito melhor do que era, sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida, muito melhor e vai melhorar para o futuro. Eu acho que é nossa obrigação discutir essas coisas aqui, né? E alertar, falar as coisas que têm que ser feitas, outros vão falar outras coisas, e aí nós vamos caminhando por aí afora, né? Eu, certamente, não vou ver um país acabado do jeito que eu gostaria, mas quem sabe que meus netos não, né, não vão Já é uma boa conseguir. perspectiva. Gente, muito obrigada a vocês, muito obrigada pela presença, pela entrevista e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professor.